Rogério. Tudo bem? Meus sentimentos também pelo companheiro, né, o Toninho, não poderia deixar de registrar. Como disse o colega, né, o Sidney Coelho, é meio frustrante, totalmente frustrante a gente chegar aqui com ideias, perguntas para te fazer sobre o campo de jogo, sobre esquema tático, sobre posicionamento, sobre opções. E logo na tua primeira pergunta, tu faz um raio-x do clube, situações que a gente acompanha diariamente, mas que vindo, né, com o teu posicionamento acabam ganhando mais força. Acredito que o sentimento do torcedor te acompanhando nesse momento é de frustração, de enxergar que o clube não resolveu nenhum dos problemas que acumula há 2 temporadas, 2 rebaixamentos nacionais consecutivos e a imagem do clube manchada mais uma vez por situações extra-campo. Eu até fico um pouco perdido porque eu tinha perguntas para te fazer no campo de jogo, mas fica difícil. Para mim é difícil. Diante de todo esse cenário, de acreditar na força, né, do torcedor, o que a gente pode esperar desse jogo no sábado, um jogo decisivo e que pode afundar o Brasil mais do que nesse momento o extracampo se coloca? Porque eu digo isso, como tu recém comentou, pode ser teu último jogo, pode ser o último jogo do Brasil na temporada, em julho, faltando 5 meses para terminar o ano. Não recordo de uma outra temporada. Embora o ano passado foi parecido, né? Foi parecido, porém nesse ano, mais cedo ainda. E aí, Rogério? Não, primeiro assim, embora a gente tenha falando isso, e a gente está falando isso baseado no que os dirigentes estão falando, isso não tira o nosso foco do jogo, tá? Isso é bem claro, a gente consegue separar. O torcedor pode ter absoluta certeza que nós estamos treinando muito e vamos se matar. Isso aí não tem. É assim, por isso que, conversando com você anteriormente, eu disse assim, quando a gente conseguiu manter o Brasil na primeira divisão e ter garantido Série D para o outro ano, aquilo ali me trouxe um alívio. Porque o Brasil, depois de passar essa turbulência, depois de terminar, ele vai ter tempo de se planejar. Né? Ele tem uma competição nacional ano que vem. Nós vamos lutar ainda, nós vamos lutar muito ainda para classificar, para ir para os mata-mata, nós vamos... Não. Às vezes tem que acontecer algumas coisas para o clube. Eu mesmo, às vezes eu converso sobre isso, não no sentido de tornar uma situação difícil pública, porque vocês já sabem e o dirigente é que trouxe isso. Eu também acho que eu posso colaborar com o clube, às vezes falando sobre isso. Entende? Essa é a minha contribuição. Eu contribuí com o clube, 2 vezes eu peguei o clube na segunda divisão do estado e ajudei junto com jogadores, dirigentes, comissão técnica, a trazer para a primeira. Não, o Brasil é um clube de primeira divisão no seu estado. Eu não vou falar em Copa do Brasil, não sei o que e tal. Por 2 vezes eu dei uma pequena contribuição para o clube subir 2 divisões nacionais. Eu tenho mais de 450 jogos pelo clube, eu tenho mais de 200 vitórias pelo clube. Então, isso é uma contribuição do profissional. Mas eu sei que se eu falar em alguns assuntos, talvez eu também contribua com o clube, entende? Porque eu vou estar em Porto Alegre e o clube vai continuar, o clube tem mais de 100 anos, vai continuar. E eu quero estar em Porto Alegre vendo o Brasil bem. Como já teve. Há pouco tempo o Brasil frequentava os melhores clubes do país. Então, assim, o que eu falo aqui não é para deixar uma imagem não boa para o clube, pelo contrário, é para ajudar o clube. Eu sei que se eu falar isso, o clube vai, os dirigentes, as pessoas vão se mobilizar e vão pelo menos pensar sobre isso e falar sobre isso. Então, assim, aqui está falando um cara que tem acessos estaduais, acessos nacionais, né? Então, assim, hoje talvez a minha maneira de colaborar com o clube seja essa, né? Lógico que eu vou tentar ainda colaborar com o clube no final de semana, para a gente subir
posso passar de fase e da subida de divisão. Eu tenho essa esperança, né? Mas às vezes o torcedor tem que entender, quem for dirigente do clube tem que entender que esse clube ele precisa ter estrutura e organização para se tornar entre os melhores. A gente quer competir com os melhores, mas a gente tem que também ter isso passa pela organização. Então, a maneira que eu posso colaborar com o clube é ser um bom profissional, fazer meus atletas ali, os atletas do Brasil, se dedicarem como estão fazendo, né? E, eventualmente, conversar com vocês sobre isso, para que possa ajudar de alguma maneira. Se eu estiver ajudando, porque às vezes o pessoal tem um pouco de receio de falar, né? Muita gente pensa, não expõe, não isso, mas às vezes o não expor é que justamente prejudica o clube. Às vezes tem que falar, os dirigentes têm que falar. Os dirigentes atuais, que saiu, um pediu renúncia, foi afastado, não me meto muito em política, mas 3 assumiram. Eles têm que falar sobre isso, vocês têm que perguntar para eles sobre isso. Eu sei que vocês perguntam, entende? Concorda, não concorda? Para que a gente não passe mais por essa situação. Por exemplo, os atletas que estão trabalhando aqui, nós temos que entender, esses atletas é que vão dizer para os atletas que forem convidados para a temporada de 2024 se vale a pena vir para cá. Então nós estamos num momento extremamente delicado, não de 2023, de 2024, de 2025. Entende? Porque se você der atenção para esses atletas que estão aqui, que estão sendo profissionais pra caramba, talvez eles permaneçam aqui. Talvez eles, quando eles receberam uma ligação de um colega, e o Brasil, vai lá, que eu tive lá, agora eu estou em outro clube, mas lá é fantástico, os caras cumpriram com o que prometeram, a torcida é fantástica, jogar no Bento Freitas, vestir a camisa do Brasil. Então nós estamos conversando sobre o jogo do final de semana, mas nós estamos conversando sobre o futuro. É isso. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Meus sentimentos, né? Eu estou falando dos assuntos que vocês falam com relação ao Toninho, para mim é muito difícil falar, por isso que eu... Sim, pegando até, falou sobre algumas questões importantes, né, que os colegas também nas perguntas, e pegando até essa questão das promessas, da antiga direção, salários atrasados, chegou a ter algum tipo de contato, até mesmo com o ex-presidente ou com quem está assumindo como agora, o Triunvirato, sobre uma projeção, sobre como contornar a situação, quando talvez vá melhorar as coisas, né, quando vão se acertar, e o que pode fazer também para que os jogadores não sejam afetados a isso, né, porque a gente sabe que a semana já está difícil, tem todas essas questões fora, e aí tem amanhã essa partida muito decisiva que dita o restante da temporada. Por isso que eu elogiei o jogador, cara, o grupo é fantástico, impressionante. A admiração que eu tenho por eles é pela maneira como eles se comportam. Vocês olham nos jogos aí. Tem jogador, o nosso departamento, sabe quantos jogadores tem hoje no departamento médico? Nenhum, dos 23, nenhum. Eles fazem tratamento. Mas então está todo mundo liberado. Não, eles estão com dor. Nós queremos treinar, nós temos a oportunidade de classificar o Brasil, nós queremos... Eu tenho que tirar, não, agora sai, já treinou 30 minutos, tá bom. Não, mas eu quero continuar. É impressionante, assim. Deveria ter 3, 4 pelo tipo de lesão no departamento médico, mas eles querem treinar. Tá, então vai. Eu acho que é importante não esperar depois do jogo, que a gente pode classificar ou não, tem uma chance de não classificar, não esperar para o dirigente se manifestar depois, eu acho que tem que se manifestar antes, né? Porque depois, às vezes termina a competição, o próprio dirigente que está hoje aqui pode sair também, e depois vocês vão ligar para ele, não estou mais, não quero falar. Acho que seria interessante, né? E eu só estou comentando isso porque vocês conversaram com o Ricardinho, ele foi honesto, quando ele diz funcionário, é o pessoal, sei lá, da secretaria, é o roupeiro, é o massagista, é o Alex que cuida do campo, enfim, e mais um outro da condição técnica e tal. Então ficou público, né?